Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um julgamento do Toga Voadora. E hoje nós viemos aqui trazer para vocês uma pequena polêmica a respeito de O Rei do Show. O Rei do Show foi lançado no final do último ano e foi um filme com qualidades e com defeitos, que foi aclamado por uns, criticado por outros. Como de costume. Como de costume. Mas é que a gente não tá aqui, não é pra falar se a gente gostou do filme ou não, apontar defeitos e qualidades. Muito menos é sobre o que nós achamos da pessoa do P.T. Barnum. Phineas Taylor Barnum é o homem, o grande homem, né, por trás da história do show business como ele existe hoje em dia, que o Hugh Jackman interpreta e no qual o filme foi inspirado. É um cara com uma história um tanto controversa, né? Até porque ele é conhecido por suas fraudes, falcatruas e por ser, na verdade, um completo vigarista. Se nós hoje aqui não vamos julgar o filme em questão de qualidade e não vamos julgar a pessoa do P.T. Barnum, nós estamos aqui para julgar o quê? É simples, pode falar. Quando a gente para pra pensar na forma como o Rei do Show contou essa história, é certo você contar a história de um vigarista como um herói? Nossos argumentos já estão prontos, vamos ver quem vai acusar e quem vai defender. Ai, Deus. Tandam. Pela primeira vez na vida. Eu sou a história do julgamento. Eu só pego quem não vai ganhar nunca. Tcharam! Eu vou acusar o filme. E eu vou defender. Por força do artigo 1º do Código de Ética dos Fãs, nós advertimos: este vídeo conterá spoilers. Ok, começando aqui com a acusação. Qual é um problema que todo filme que vai contar a biografia de alguém tem que se atentar? A partir do momento em que o filme se propõe a contar a história de uma pessoa que realmente existiu, ele tem que entender o quê? Que como ele é uma obra de Hollywood, ele está criando ali em escala global a imagem de uma pessoa no imaginário popular das pessoas. E isso é uma coisa muito perigosa de se fazer. Pintar a imagem do P.T. Barnum como um herói. Para vocês que não estão tão familiarizados com a história dele, breves apontamentos aqui de coisas que ele já fez. O início da carreira dele, lá em 1835, começou quando ele se usou de uma senhora que era uma escrava de 80 anos de idade, chamada Joyce Hare. Ela era cega e quase totalmente paralisada, e ele exibiu ela no show dele, alegando que ela era a mulher mais velha do mundo, que ela tinha 165 anos e que ela tinha sido a babá do George Washington. O circo ficou lotado para que todo mundo visse aquela senhora. E quando as pessoas começaram a se desinteressar e o público começou a cair, o que ele fez? Ele mandou uma carta falsa pro jornal, fingindo ser outra pessoa e falando que aquela mulher não era a mais velha do mundo, que ela nem era humana, que na verdade ela era um robô feito de pele de baleia e algumas engrenagens. E aí o circo dele lotou de novo porque todo mundo queria ver a mulher robô. Então, não bastasse ele se explorar dessa idosa de todas as suas outras pessoas, ele também deu início ao que? A exploração dos animais no circo. O Jumbo, que é o elefante mais famoso que já existiu, dizem que é o maior elefante que já existiu, né? Foi explorado por ele durante os poucos anos em que esteve vivo, até que ele foi atropelado, e depois que o Jumbo morreu, ele empalhou o Jumbo e continuou fazendo o show do Jumbo mesmo assim, com o Jumbo empalhado. Então assim, o cara não tinha respeito por humano, não tinha respeito por animal, não tinha respeito por ninguém. Tá, mas então a gente vai culpar o filme porque o cara era um babaca? Não, a gente não vai culpar o filme porque o cara era um babaca, porque isso todo mundo sabe que ele foi. A gente tá culpando o filme porque o filme, o tempo todo, tenta esconder isso, varrer isso pra debaixo do tapete. Vamos pontuar aqui algumas das coisas que o filme faz. Ele muda detalhes muito importantes da história. Ele muda a idade do Charles Stratton. Esse cara é o anãozinho lá que ele pegou para ser o general dele no show. No filme é mostrado que ele convida o anão para trabalhar no show dele quando o anão tinha 22 anos de idade. Na vida real, o anão tinha 4 anos de idade. Ou seja, ele estava explorando crianças no circo dele. Além do filme decidir omitir o fato de que ele exercia exploração infantil, as partes no filme que mostram que não havia preconceito e que existia igualdade entre os grupos diferentes ali, são partes inventadas, que não existiram. Tanto que os únicos dois personagens que são inventados e que não foram inspirados em pessoas reais são os personagens do Zac Efron e da Zendaya, que existem ali para você acreditar que naquela história tinha espaço para podia existir um romance e uma igualdade entre pessoas de posições sociais diferentes. Para finalizar, um ponto muito importante que poucas pessoas falaram no filme:
o filme faz um desserviço enorme à imagem de uma pessoa real, Jenny Lind. Saiu um turnê agenciada pelo P.T. Barnum e grande parte do que se conta no filme é verdade. O que eles mentem aí na história? Nunca existiu nenhum tipo de quase caso amoroso entre os dois, né? E principalmente, não existiu aquele beijo dela em frente às câmeras. Nada que viesse a público. Mas uma coisa muito importante que eles omitiram que quando ela decidiu sair da turnê, ela doou os $350 mil dela, que hoje equivalem a $10 milhões, doou todos para caridade, por ela ter desistido da turnê. Eles preferiram tirar isso do filme e terminaram o filme pintando o Barnum como o herói que volta para casa e ela como uma mulher amargurada que quando se sentiu rejeitada por ele, beijou ele e fez um beijo falso ali para acabar com a vida familiar dele. Então assim... Bom, o que a acusação peca em dizer é que o filme omite todos esses defeitos. Não, na verdade ele coloca todos eles ali. Eles não se contentam em simplesmente varrer isso para debaixo do tapete totalmente. O que não dá pra gente fazer é confundir a áurea mágica do filme ali, que é um musical, com a pessoa do P.T. Barnum. O Rei do Show é um musical alegre, contagiante, que é como musicais geralmente são, que é a ideia, já que trata do surgimento do circo, uma coisa mágica ali, de integração entre as pessoas, que é a mensagem que o filme tem o interesse de passar. Mas ele demonstra claramente que todos os empecilhos da vida do Barnum foram causados por ele mesmo, nessa tentativa dele de querer demais, de ser muito ambicioso e de achar que é passando a perna nas pessoas que ele vai conseguir. Por exemplo, ele demonstra que ele construiu a carreira dele em cima de mentiras, que ele explorava assim as pessoas, inclusive tem aquela cena em que ele fecha a porta na cara das aberrações dele. Ele mesmo chama eles de aberrações. Então a gente já começa por aí. Enquanto você tá assistindo o filme, você sabe que ele não é boa pessoa. Ele não tenta te fazer acreditar que ele é um cara bonzinho. O filme tem um roteiro rápido e que engole muita coisa. E às vezes é por isso que a gente não tem tempo de ver isso mais bem explorado. Mas a gente não pode falar também que o filme pinta o Barnum como um herói perfeito ali, maravilhoso, impecável, só com qualidades. Na verdade, dentro dos conceitos de herói, anti-herói, etc., ele estaria muito mais próximo de um de anti-herói. Eu sei que não é isso que ele representa no filme, gente, mas simplesmente por ter mais defeitos do que qualidades, e o filme deixa bem claro esse ponto específico. Bom, embora as críticas do filme tenham insistido em apontar ele como uma biografia do P.T. Barnum, a coisa mais importante da gente falar para começar a defesa é que o filme não se vendeu como uma biografia. Ele se usa do personagem, mas ele em nenhum momento falou assim, ó, amigo, isso aqui, ó, biografia do P.T. Barnum. Não é bem assim. O filme usa de um personagem para construir uma história ali de inspiração. E faz isso muito bem porque ele deixa claro desde o início que vai ter uma licença poética ali pro uso, até porque é um musical, convenhamos. A gente não imagina que o P.T. Barnum chegava lá no bar e começava a cantar, né, galera? Pra conseguir um sóciozinho lá batendo uns copos. Isso é muito mais Pitch Perfect do que vida real. E seria muito mais perigoso se o filme realmente tivesse varrido tudo pra debaixo do tapete, igual eu falei na minha réplica. Mas ele mostra desde a infância do P.T. que ele era, na verdade, um trapaceiro e enganador. Desde que ele é criança, mostra ele lá já vendendo os jornais que as pessoas descartavam para ganhar dinheiro. E mostra também ali na criação do museu, quando ele manipulava as pessoas e a ideia da própria família dele a respeito daquilo que ele estava exibindo, sempre aumentando tudo. Ele foi ali um precursor da publicidade, porque é tudo mentira também até hoje, gente. Ele foi o criador do clickbait, gente. Ele só falava assim, olha, a cara mais alta do mundo, vem ver. Encontrei uma sereia no mar, olha só no que deu. E mostra claramente ele explorando, para benefício próprio, a fragilidade das outras pessoas. Aquele momento em que ele pergunta claramente o peso do cara e depois adiciona. O filme mostra que ele tá se explorando desse ponto fraco. O que o filme mostra é que assim que ele começa a fazer sucesso, ele esquece que ele deu oportunidade para aquelas pessoas que ele acreditava nelas. O filme mostra o quão ridículo ele era sim nesse ponto. E os personagens a todo tempo acusam ele de ser uma fraude, de estar vendendo mentiras. E ele reconhece isso. Não é como se a gente estivesse vendo um filme e aceitando que o cara, eu não sabia o que eu tava fazendo, eu não tinha noção. Não, a gente percebe claramente que ele tem o intuito de fraudar, de ser vigarista, como a gente colocou, e que ele sabia muito bem disso, que é sim uma falha, um mau caráter do personagem. E todas essas qualidades negativas que a gente tem no filme do P.T. Barnum, a gente não pode simplesmente falar que é a primeira vez que isso acontece, porque nós temos outros 2 filmes que mostram muito bem isso, como por exemplo o Fome de Poder do McDonald's e a rede social, o que falou do Facebook, que são filmes que mostram
o lado obscuro do personagem, mas acabam de contar uma história. Todos esses filmes que eu mencionei, eles mostram o quanto essas pessoas que são tidas como grandiosas, que trouxeram grandes feitos, que criaram coisas incríveis, podem ter sido, sim, pessoas horríveis. Esse filme não faz nada de diferente. Ele tá ali por trás de uma áurea de um musical, que era a proposta do filme. Um novo gênero que tá voltando com tudo aí no cinema. A gente tem que entender que tudo ali também faz parte do mercado em que o filme tá sendo inserido hoje. Em nenhum momento ele quer falar assim que foi por causa de uma pessoa com uma carreira íntegra que chegou onde chegou. Não. E por fim, quanto à questão da Jane Lynch, olha, eu não sei se vocês assistiram o mesmo filme que eu, então, porque pra mim ficou muito claro que desde o início ele tá se aproveitando dela e fazendo um escarcéu da situação em que ele mesmo se colocou. Eu concordo com você quando você diz a parte de como eles pintaram a figura dela. Mas eu acho que em nenhum momento o filme tira a mensagem de que ele foi sim um babaca com ela. Tudo pra ele girava em torno dele mesmo, que era um personagem extremamente egocêntrico. Ok, a defesa falou muito bem que outros filmes já tiveram essa ideia antes de pegar personagens controversos e contar a história de sucesso deles. A diferença é exatamente essa, do Rei do Show pegar a história de um homem muito controverso e contar ela num musical feliz, alegre e colorido, que é principalmente sobre realizar sonhos, é um romance inspiracional. O problema de quando você ameniza histórias onde algumas pessoas foram exploradas é que você está faltando com respeito à memória dessas pessoas reais que foram vítimas ali do P.T. Barnum. É quando o filme trata todo aquele coletivo de personagens ali chamado de aberrações que não são desenvolvidos como se eles fossem um personagem só, que tem as mesmas emoções e que estão sempre ali cantando alegres enquanto o cara explora eles. Afinal, eu posso fazer um filme mostrando todo o lado promissor e todo o sucesso que Hitler trouxe para a Alemanha? Nossa, você vai comparar com Hitler? Não, poder eu posso, né? Eu posso fazer isso com Hitler, mas aí eu posso botar o Hitler num musical todo colorido, com os torturados dele dançando ali, cantando. O Felipe é muito apelão. Cantando This Is Me no campo de concentração. É muito Beleza. apelão, muito agora, apelão. Vamos chegar. Então, discorda disso que eu vou falar agora. É exagerado comparar ele com Hitler? É, mas é exagerado da mesma forma colocar ele como um santo milagroso, salvador dos pobres e oprimidos. Mas e não coloca ele o filme assim. Coloca isso. Não. O filme coloca que ele é o salvador dos pobres e oprimidos. Nossa, de jeito nenhum. A gente claro não viu sim, o mesmo claro filme. Que sim. Então no filme que você viu, depois dele explorar eles o filme inteiro, eles não chegam lá no final no bar e falam: ah, você sempre esteve aqui com a gente vai te ajudar. Véi, ele é o salvador dos pobres e oprimidos no filme. E o filme ainda termina falando assim, que tá tudo bem com tudo que ele fez, porque no final ele passou o bastão pro Zac Efron, foi cuidar da família dele. Detalhe, essa parte do filme é falsa porque o personagem do Zac Efron não existia, as pessoas do circo continuaram a ser exploradas até o final das suas vidas e ele continuou explorando todo mundo até o dia em que ele morreu. Eu detesto sua defesa, é muito ruim. Tempo encerrado pra vocês dois, chega. Eu já escutei demais, olha, acusação, francamente, você vem me comparar com Hitler, você vem utilizar o argumento hitleriano na discussão. Do momento, acusação, você estava indo bem, você estava indo realmente bem. Mas quando vem Hitler, a coisa começa a desandar. A defesa tem um ponto. Quem faz história não é diretor de cinema. Quem faz história é historiador. O nome já diz, historiador. Biografias nem sempre são peças históricas. Mesmo sendo autorizada, mesmo não sendo autorizada. Biografia, para ser uma peça histórica, ela simplesmente tem que ser feita por um historiador e aprovada por uma banca de historiadores de preferência. Então, não me venham com essa de que diretor faz história e tudo mais. Nisso a defesa tem um ponto certíssimo. A defesa desanda um pouco quando não mostra firmeza na sua fala, não mostra firmeza nas suas frases, não mostra firmeza naquilo que tinha a passar. Defesa. O filme ele é ruim por vários aspectos. A história do filme é ruim por vários aspectos. Defesa erra quando fala que ele não contou bem a história do P.T. Barnum. Ele não contou bem a história de absolutamente ninguém. Veja só, a defesa tem outro ponto.
ao passo que não conta a história direito, ele vai lá no meio e inventa musicais para nos ludibriar, para nos desafiar, para nos tirar do olhar comum. Concordo. E daí sai muito. de ser uma peça histórica ou tentativa de peça histórica para virar um filme musical. Com o mesmo argumento, a acusação avança bem. Quando diz que para que nos ludibriar dentro de um filme musical utilizando uma peça histórica? E aí que vem o ponto de virada. Realmente quem faz história é o historiador. Mas o diretor resolveu utilizar uma peça histórica, que já tem uma história construída, que já tem uma história aceita por historiadores e pela academia. E é nesse ponto que falha-se, porque revisionismo histórico por qualquer um não pode e não deve ser aceito. A acusação, de novo, falha ao trazer Hitler. Já entendi. Mas acerta muito bem em dizer que mascarar a verdade talvez seja pior do que não contar a verdade. E é isso que esse filme faz. Ele mascara a verdade com a máscara linda chamada gênero de musical. E é por isso, e também pelos poderes de Grace concedidos por mim ao pessoal do Toga Voadora, que eu declaro o roteiro, a história de O Rei do Show culpada. Eles não souberam contar essa história. E não foi só a história do P.T. Barnum, foi a história de absolutamente ninguém que tá no filme. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da brincadeira. Que legal. Achei muito legal participar aqui do Toga Voadora pela primeira vez. E já vou sentenciando aqui a favor da acusação e contra um filme. Por favor, me chamem outras vezes para eu fazer de outros filmes aí. Quem sabe aí conseguir balancear um pouco aqui. Vai que o pessoal fica chateado comigo. Eu sou o PH Santos, caso você não me conheça. Eu sou lá do Cinema com Rapadura. E também tem o meu canal pessoal, que é o canal do PH. Então é muito simples, vai em canaldoph.com.br e acessa lá com várias críticas de filmes, de séries, algumas de livros, ainda não tem de games, mas quem sabe um dia. Então vai lá, acessa e conhece o meu trabalho em canaldoph.com.br. Já que eu tô aqui no canal dos outros, se inscreve aqui, apertando o botãozinho vermelho e depois apertando o sininho para receber notificações. E tchau. Rafael, geralmente eu fico muito chateada quando os juízes não decidem a meu favor. Mas realmente é muito difícil a gente ter firmeza para falar quando a gente não concorda com absolutamente nada do que a gente tá falando. Mas, pessoal, sendo aqui bem sério agora, a proposta do julgamento no nosso canal é porque a gente sempre acha que é muito relevante você trazer duas opiniões, os dois lados diferentes sobre o mesmo tema. Por isso que é sempre importante você ouvir defesa e acusação. Mas independente de qual seja o seu ponto de vista, a sua opinião sobre o Rei do Show, uma coisa que todos nós concordamos e acho que a gente quer passar com esse vídeo é que a questão da memória é muito importante. Então a memória de pessoas reais não é uma coisa que você simplesmente pega e faz o que você acha mais bonito. Até porque tem pessoas que muitas vezes vivem só por causa dessas memórias. Elas são lembradas por causa disso, sejam elas boas, sejam elas ruins. Pessoas que fizeram coisas muito ruins têm que ser lembradas também pelas coisas ruins que elas fizeram, não idealizadas. E é por isso que dessa vez eu fico muito feliz de ter perdido, porque eu concordo com a acusação. A gente nem sempre traz o que nós acreditamos no julgamento, mas até dessa vez é sempre sorteado. Mas dessa vez fez parabéns. Foi certinho. Mesmo citando Hitler. Mesmo citando Hitler, que realmente foi horrível. Parabéns. E muito obrigado, PH Santos. Foi brilhante ter você aqui no nosso canal. Com certeza convidaremos mais vezes. Esperamos que você tenha gostado. Deixe aí nos comentários o que você acha sobre essa questão. Lembrando que você tem todo o direito de ter gostado do filme do Rei do Show, tem o direito de ter se emocionado com o filme e ainda assim fazer essa reflexão sobre a questão de memória no cinema. E relembrando aquilo que a gente vive dizendo por aqui, é muito possível você gostar de uma coisa e ainda assim reconhecer que ela tem defeitos. É isso, gente. Até o próximo!